Alguém pisou no rabo do gato. Pois é, acontece. Muito bem, estamos ao vivo. Ok, estamos aqui. Olá, pessoal, obrigado por terem vindo. Essa aqui é a última live do Dia Nacional do RPG, a parte do sábado, né? Porque o nosso evento está com tanta coisa boa que não coube num dia só. Isso acontecendo cada horário, praticamente 2 atividades simultâneas. Então, aqui estamos com os nossos convidados hoje. André Menezes, Rafael Lima, Chocos e Thiago Junges. Senhores, obrigado por terem vindo. E o nosso tema é RPG para crianças. Como é mestrar e escrever para essa pequena coletividade, esses pequenos seres que são essenciais na nossa vida. Eu sei porque eu tenho uma experiência aqui em casa também. Ok, eu vou pedir para vocês primeiro se apresentarem, cada um rapidamente, né? E vamos fazer por ordem alfabética. André, por favor. Essa ordem alfabética sempre me escolhe primeiro. Mas vamos lá. Bem, boa noite a todos. Eu sou o André. Eu sou mestre do jogo há vários anos. Sou aí da turma que, com sorte, tá grisalha, com azar tá ficando careca. E que, inicialmente, por acaso, teve a oportunidade frequente de ter crianças e pré-adolescentes nas suas mesas de jogo. Então, já há bastante tempo eu senti interessante para eles. E é isso. Jaime? Desculpa, eu que estou mudo. Ai, caramba. Tudo bem. É a história da minha vida em 2020. A história do mundo em 2020. Tudo bem, José? Opa, joia! Obrigado por ter vindo também. Pode se apresentar aqui para a gente? Visualizar as outras telas. Oi? Pode se apresentar aqui para a gente rapidinho, para o pessoal que está assistindo? Oi, mas não era por ordem alfabética? Sim, você é Jota. Porque o Chocos... Mas... Vai lá. Sim. Então, beleza. Boa noite, todo mundo, né? Antes de tudo, quem não me conhece, meu nome é José Nossi. Eu jogo RPG aí pelo menos uns 25 anos. Sou também o game designer por trás da Macunaíma Games. Já fiz alguns jogos de RPG, de tabuleiro, já organizei alguns eventos também aqui na minha cidade, Belo Horizonte, né? Alguns de cunho comercial, outros de caráter sociocultural. E agora eu estou no Catarse com um projeto de um RPG infantil que eu estou lançando, que é o Pequenos Aventureiros. Maravilha. Obrigado, José. Então, agora vamos passar para o nosso próximo convidado, Chocos. Chocos ou Chocos? Como é que eu falo? Pode ser de qualquer jeito, mas Chocos. Você atende? De chocolate mesmo, eu atendo, exato. Chocos, então, por favor, se apresenta aqui para o nosso pessoal. Vamos lá, eu sou Chocos, tô nessa do RPG há muito tempo aí também, já faço parte da turma que já perdeu o cabelo todo aí, que o André mencionou, essa coisa do estar ficando careca, para mim já ficou pra trás. Né? Já me sabe aí. Minha franja atrapalha, mas tudo bem. Mas eu sou professor de inglês e eu sou fundador do Nação Garou, que a gente tem essa, dentro, né, do RPG, a gente trabalha com a divulgação e meio que uma disseminação do jogo, em especial do Lobisomem Apocalipse. A gente trabalha bem focado nessa área. E muito por causa do Nação Garou, aí então já participei de muito evento, normalmente em Belo Horizonte, já devo ter topado com o José Nossi, o seu rosto não me é estranho, que eu moro em Ouro Preto, então me lembro de já ter visto você em alguma situação.
E aí, nisso, sempre também... Não, trabalhando com crianças e pré-adolescentes nesses eventos, e em especial dentro da sala de aula, né? De vez em quando sempre tem uma oportunidade e aí os alunos se interessam e tal, e uma vez ou outra dá para encaixar uma coisa assim numa aula. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Rafael, por favor. Só um negócio. Opa, sim, diga. Não, é porque o Chocos falou que às vezes o rosto é familiar, é porque eu sou a cara do Hodor, do Game of Thrones, também tem essa. Beleza, não beleza. Tem uma noite que eu não saio para trabalhar que alguém não tira uma selfie comigo. Ok. Beleza. Rafael, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lima, né? Rafael Lima. Sou professor da Rede Pública de Ensino aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Sou colunista no Mundos Colidem. Tem alguns joguinhos aí que eu escrevi aí, que vocês podem encontrar no Dungeonist, no Drive2RPG. E sempre estou esbarrando aí nas lives aí com o Thiago, que é um grande amigo meu, né? Os jogos aí, quando a gente sempre esbarra, sempre é bom, sempre é um sucesso. Estamos sempre parceirando aí. E, como os meninos falaram, eu também já estou chegando na casa dessa galera que está perdendo o cabelo, apesar de dar para ver alguma coisinha aqui, mas aqui por trás o negócio já está meio que desaparecendo, né? Mas vamos lá, vai ser bom. É muita sabedoria e cresce aí dos cabelos, é por isso. Massa. Não esquenta não, Ragabaixo, você está entrando para esse lado também, fica tranquilo aí. Thiago, se apresenta aí, meu cara, por favor. Eu sou o Thiago Jungas, da Coisinha Verde, né, editora Coisinha Verde. Já estou aí produzindo o jogo já faz um tempo, RPG, board game, LARP, na verdade, já fiz, eu acho, de tudo que a gente costuma falar aí. E eu vim aí para a gente falar sobre jogos para criança, né, e eu produzi o Amigo Dragão, né, que eu e a minha esposa escrevemos. E aí vamos falar dele, né? E também tô na turma que tá se encaminhando aí para esse trabalho aqui. A sabedoria chegando, né? A sabedoria. Verdade. Antes da gente começar, me avisaram aqui que parece que na apresentação do André cortou. Então, André, por favor, se apresenta de novo, então. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu falei que saber de você, né? Essa história de ordem alfabética é sempre um problema. Vamos ver se agora sai. Deixa eu pegar meu resumo de novo. Lembrei que eu disse. Então, vamos lá. Bem, boa noite a todos de novo, então. Meu nome é André. Eu sou mestre de jogo há vários anos. Da turma, como a gente estava comentando aqui, né, que fica com sorte tá grisalha, com azar tá careca. Tem que repetir até a piada, né, Jaime? Senão não perde, é isso aí. E tive a oportunidade, ao longo desse tempo, de ter frequentemente, com certa frequência, crianças e pré-adolescentes nas minhas mesas de jogo. Né? Então, com o tempo, eu senti a necessidade de desenvolver, de afinar algumas técnicas para melhorar a fluidez do jogo, para melhorar a experiência para esse tipo de jogador específico. Bacana. Bom, gente, este é o primeiro Dia Nacional do RPG Online, né? Normalmente o Dia Nacional é um evento presencial que acontece em todo o Brasil, cada cidade promovendo o seu encontro, às vezes mais de um por cidade, mas por ocasião dessa maldita situação que a gente está passando agora, resolvemos fazer no virtual, e o foco a gente decidiu dar dois focos, né, para o evento. Um é a produção nacional de RPG, né, então mostrar o que está sendo produzido no Brasil a respeito, e outro também é a questão social do RPG, né, então a gente teve algumas lives voltadas para isso, e a parte de divulgação do jogo é importante. E não é segredo para ninguém que é importante as novas gerações conhecerem o nosso jogo, né? É preciso ter renovação, e aí é o motivo da gente ter esta mesa com esse pessoal tão bacana. Então, para a gente começar, eu vou soltar aqui uma questão que eu vou querer que vocês dissertem a respeito, né? Bom, quais são os desafios de jogar RPG com
crianças, né? Qual é a pegada diferente aí? O que vocês podem falar para o pessoal que está assistindo e está interessado em aprender, né? Em ter mais experiência com esse aspecto, com essa vivência que a gente pode apresentar? Por favor. Pode. Eu costumo dizer que o primeiro grande desafio de jogar com crianças, né, RPG, não é a criança, é você. Porque às vezes nós vamos cheios de preconceitos estabelecidos e às vezes nós botamos debaixo do braço o joguinho que a gente gosta e talvez o joguinho que a gente gosta, ele não seja tão bom para isso. Eu acho que o primeiro desafio é esse, é nós entendermos a necessidade lá da criança, como vai ser o processo. Aí vem a questão de classe social, onde você vai introduzir e tudo mais, também que não adianta você chegar, eu trabalho numa escola em zona de vulnerabilidade social, não adianta eu chegar lá na escola onde eu trabalho, né, já está sendo meu trabalho um pouco debate, e querer apresentar para a criança, naquela realidade, um jogo que ela vai precisar, eu acho que metade do salário do mês da família, para poder jogar. Não adianta. Então, eu acho que o primeiro pontapé inicial somos nós, é quem está levando o jogo para apresentar. É saber o que está levando, conhecer o público, né? A criança, ela está ali, ela está aberta para experiências, inclusive ela quer ter a experiência, né? Mas acho que o grande desafio somos nos desprendermos das nossas ideias originais, né? E entender o público para qual você está indo se encontrar e está indo jogar, né? E também tirar um pouco aquele manto de que eu sou superior e estou indo levar o conhecimento a esses mortais, que não é bem assim que funciona, não. Jaime está mudo. Eu já ouvi isso hoje, mais uma vez. José, pode continuar então? Desse ponto aí? Continuo. Rafael, ele falou uma coisa importante de estar preparado. Isso eu também levo isso muito em conta, não só para a criança, mas até para outros públicos também, porque o que acontece? É igual ele falou, pega lá um calhamaço de 300 páginas e quer ensinar uma criança, quer ensinar um novato, difícil. Sendo que hoje em dia você tem vários RPGs muito bons, gratuitos, ou muitos jogos minimalistas. Eu acho que o caminho é esse. Eu estou cada dia abraçando mais o jogo minimalista por conta disso, para poder estar trazendo crianças aí, adultos, e aí também uma coisa que eu gosto muito é a questão do tempo. É importante você ter um time certo para a criança, porque ela não tem a mesma capacidade de focar a atenção por tanto tempo quanto a gente. Então, por exemplo, eu gosto de fazer aventura que dura aí 1 hora, estourando 1h30. Eu já fiz até um formatão para isso, que eu uso no Pequenos Aventureiros, que é o seguinte, é uma introdução, que é um gancho, 2 cenas ali com desafios medianos, um desafio assim, derradeiro, que seria quando encontra o vilão, o desafio final, e depois um desenlace da história, né, quando eles vão receber as recompensas pelos feitos deles, ou quando o vilão foge e jura vingança, eu acabarei com vocês e tal, aquela coisa toda. Uma estrutura simples, a gente tem que entender, porque às vezes muito jogador não tem essa noção, quer fazer uma coisa muito complexa, e aí oferece isso para uma criança e a criança fica perdida. Então, é muito também do que eles chamam de maldição do conhecimento, né? Que às vezes você tem tanto conhecimento que você esquece que um dia você já não teve ele, então você esquece como tentar explicar isso para as pessoas que ainda não têm essa coisa. Então, aí tem as 2 arrogâncias aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Essa que o Rafael falou de, vou levar cultura para as pessoas, e a outra, a própria maldição do conhecimento, que aí às vezes você sabe tanto que você não sabe pôr aquilo para fora. Dentro disso daí que vocês estavam abordando, na hora que o Rafael estava falando, e eu fui me lembrando das situações em que eu já tive que narrar para crianças, e
essa coisa do você estar preparado, ela sem dúvida nenhuma, ela é muito, muito especial, né? Acho que é esse primeiro desafio. E eu entendo que tem o desafio que é não a criança em si, mas como que ela é ali um jogador muito diferente dos jogadores que você está acostumado. Pelo menos foram dentro das experiências que eu tive. Porque ela quer jogar aquela história e ela quer criar dentro daquela história. Muitas vezes, quando você está jogando com um jogador mais experiente, os adultos e tal, o adulto ele tem aquela coisa, aquela preocupação... Ele tem aquela preocupação do personagem dele. Então o meu personagem é assim, o meu personagem é assado, ele reage de uma determinada maneira nesse sentido. E a criança, eu acho que ela passa daquilo, ela passa do personagem, que ela quer interagir com a história em si. Então ela quer criar parte da história. E entender isso e dar os mecanismos esse mecanismo para a criança poder fazer isso, agir dessa maneira junto com você nessa criação, eu acho que é um desafio que, num primeiro momento, a mim assustou da primeira vez. Que a criança falou, não, mas então, e se... Não, era um clássico fantasia medieval, que era como os meus alunos entendiam que RPG funcionava e só podia ser aquilo ali. E aí eles queriam dar nome na taverna e queria que tivesse então como é que é a bandeira do reino? É dessa forma, pode ser dessa cor, pode ter tal bicho. E aí você fica, tá, pode, vamos criar junto, o que é que vocês querem ter? Então, essa liberdade é quase que uma co-narração por parte deles. Isso é uma criação coletiva mesmo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que bacana. Quem mais gostaria de acrescentar aqui? Eu estava aqui com a minha lista desses tópicos aqui, estava vendo, já imaginava que o pessoal ia secar grande parte dela, não ia sobrar nada para mim, né? Mas mas tem tempo. Pois é, a ideia... Não, nas ideias, né? Na lista de ideias. Mas assim, concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito, né? Tudo isso faz parte da problemática, né? Do jogo, se é que eu posso chamar assim, e eu colocaria ainda mais quando você tem que jogar todos esses aspectos numa convenção com crianças que você não conhece, que nunca jogaram, né? Então isso é uma problemática a mais, é um problema a mais, né? Porque você tem que trocar muitas coisas a mais com elas, né? Você precisa trocar muito mais informação. E elas não têm a mesma bagagem do seu jogador normal, né? Então isso seria uma espécie de pior cenário, onde você tem que aplicar as soluções. E também o fato de quando você joga com jogadores experientes e crianças ao mesmo tempo, então você precisa de um outro controle. São outros detalhes do jogo que você precisa ter mais cuidado, né, com o seu jogador criança no meio daqueles adultos, ainda mais se houver uma figura de autoridade no meio delas. Tipo, estou jogando com meu pai, e o meu pai joga pra caramba. Às vezes ele vira técnico no meio do jogo, né? E você, como mestre do jogo, é de bom tom que você tente aliviar esse tipo de coisa. Como fazer isso, a gente vê aí enquanto está ao longo aí do nosso debate, né? Acredito que seja isso. O resto vocês abordaram mesmo, sistemas tradicionais. Normalmente são complicados para crianças que estão com o primeiro contato. Então, se você quer usar o seu sistema tradicional em vez das soluções dos digníssimos senhores aí, você precisa suavizar ele. Você não vai jogar toda a complexidade, todo o crunch, como a gente costuma dizer, do seu jogo num jogo de primeira experiência com crianças, né? Isso fica muito complicado. E é isso, bem que o Rafael falou, é necessário, você precisa exercitar muito mais a sua sensibilidade, largar um pouco de toda a sua bagagem, né? Algumas coisas que você normalmente evita depois que o seu jogo se torna um pouco mais maduro, onde você tenta colocar ele com outras cores que falam melhor para uma audiência um pouco mais madura, é você tentar largar toda essa bagagem e voltar às suas origens. Lembrar aquilo que tornava o jogo interessante para você na primeira vez que você jogou.
né? Você não tinha 3 viradas de trama quando começou a jogar e só achou interessante por causa disso, né? É buscar de volta essas cores primárias, os pequenos detalhes que tornaram o jogo interessante para você, ainda mais aqui na nossa turma sênior, por assim dizer, né? Que manteve você jogando pelos 25 anos seguintes. Aquele brilho inicial nos olhos, aquilo que você precisa encontrar. Eu acho que essa resposta é muito pessoal, na verdade. Cada um tem uma experiência diferente com isso. Mas, para mim, grande parte disso se dá no seu entusiasmo, no fato de você acreditar tanto naquela narrativa, por simples que ela seja, que esse entusiasmo se transmite para a sua audiência, se transmite para os seus jogadores, né? Eles se empolgam porque você está empolgado, né? Então, tem detalhes para isso, né, como cenário, etc. e tal, mas eu acho que a base seria uma coisa importante é essa, né? É você lembrar de como era divertido jogar quando você não sabia tanto, né? Por que você se encantou e tentar transmitir isso. Eu só queria dizer que caiu uma lágrima aqui, mas eu queria fazer um complemento aqui, se me permitem. Diga. Aproveitar a deixa que o André também complementou ali, que ele tocou no assunto de mesa mista, né? Quando tem adulto e criança, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: as crianças, eu coloco tudo ali no nível da criança, a calibragem no nível da criança, a dificuldade, a interação, a trama, e os adultos eu coloco eles como NPCs. Então, tipo assim, vai ser o Gandalf acompanhando os hobbits. É um cara muito foda para estar ali do lado deles, então ele tem a agenda dele, então ele aparece só de vez em quando. E aí, tipo assim, aí você consegue ter uma interação melhor e desinibe um pouco mais as crianças também. Só essa emenda que eu queria fazer mesmo. Muito bem-vindo. Eu gostei disso. Tiago, você quer falar alguma coisa, Tiago? Acabou caindo, o meu computador resetando, eu não ouvi algumas coisas aí, mas sobre esse ponto, eu acho que jogar com criança, uma coisa muito, muito certa. Uma curiosidade que eu acho que é interessante trazer, especialmente quando a gente fala sobre RPG, é analisar como é jogar jogos de tabuleiro com crianças, né? Os próprios jogos de tabuleiro voltado para criança e voltado para adulto. Qual que é a diferença, né? Porque eu acho que quando a gente fala de RPG, a gente tem que passar por o RPG em vários níveis, né? Então, e o jogo de tabuleiro ele vai direto no ponto lúdico. E tu nota que a criança, quando joga um jogo de tabuleiro, ela tem uma experiência totalmente diferente do adulto. O adulto, ele leva muito mais em consideração o resultado final, né? Como é que eu vou fazer para ganhar o jogo, né? Enquanto a criança, ela não importa quem vai ganhar, ela tá se divertindo enquanto tá jogando. Ela quer rolar o dado, não importa que o dado é aleatório, ela rolou o dado. É a ação dela, a própria vontade dela. E quando tu traz isso para o RPG, porque o RPG é um jogo cooperativo, né? Eu vivo batendo nessa tecla. A gente tem que entender que RPG é um jogo cooperativo, né? Aí quando a gente traz para o RPG, a gente tem que entender que a criança está mais alinhada com a proposta do RPG do que normalmente adulto. Porque o adulto, ele às vezes vai ficar se prendendo muito na evolução do personagem. Vou fazer isso para ganhar tais pontos, né? Quando no RPG, quando a gente escreve jogo, especialmente, a gente espera que os jogadores não fiquem pensando na mecânica. A mecânica seja apenas para empurrar a história, né? E a gente fica batendo a cabeça para corrigir o adulto, né? Porque a criança tu não precisa de nada. Aí por isso tá falando dos sistemas, né? Sistemas mais simples, justamente por causa disso. A criança quer jogar o RPG e não o joguinho que vocês estão fazendo aí, né? Ele quer contar a historinha dele, ele quer participar da história, né? Não tá preocupado com ele, tá preocupado com o que era para todo mundo estar preocupado no RPG. Ou seja, as crianças sabem jogar melhor RPG que a gente.
A gente que fica fazendo um monte de coisa aí para transformar o nosso jogo parecido com o delas. A quantidade de X que a sua arma alcança só interessa pro adulto, entendeu? A criança não tá nem aí, entendeu? Aí eu ataco, mas você tá longe, então vou até lá e ataco, pô. Tipo, acabou, é isso. Eu acho engraçado porque eu adoro. Às vezes mestro para escolas, né? Aqui em São Paulo eu já tive umas 2, 3 experiências. Recentemente, uma escola do Rio me chamou agora durante a pandemia para mestrar Star Wars lá para eles. E eu acho muito bacana isso que vocês falam, porque de colocar os adultos e as crianças juntos para jogar, então, inclusive professores. Eu era de uma associação no começo do século, chamada Ludus Culturalis, que promovia os jogos na educação, né? E a gente fazia o simpósio RPG Educação. Então, a gente pegava um monte de professor, colocava numa grande sala e ensinava RPG para todo mundo, porque o que a gente tinha percebido você primeiro precisa ensinar o que é RPG, para depois explicar como usar o RPG na educação. Se eles não sabem o que é RPG, não tem como você ensinar como eles usarem. E uma coisa fascinante que a gente via lá era assim, a gente ensinava, mostrava um jogo de RPG e assim, várias vezes, os adultos chegavam e falavam, então é isso que o meu filho fica jogando com os amigos lá na cozinha. É aquela coisa curiosa, os pais não fazem ideia do que eles estavam jogando. E assim, olha a experiência que eles estavam perdendo, né? É isso que eu acho fantástico, porque a Raya, minha filha, começou a jogar e não foi comigo. Ela começou a jogar com crianças do meu condomínio que aprenderam com a gente. E aí foram ensinar para ela. Foi ótimo. Bom, gente, vou passar por uma pergunta que apareceu aqui no chat. O Marquinho Bruhá está fazendo a seguinte pergunta. Os jogos de horror rolam bem? Qual a experiência que vocês tiveram? Foi positiva? Como ajustar histórias de horror para crianças? Quem quer começar? Um de cada vez. Quem vai? Posso dar meu pitaco, então, primeiro? Pode ser? André, manda ver. O que acontece? É possível? Né? Foi o Newton que disse que possível está feito, impossível fazer-se-á. É possível? Eu não recomendo. Pessoalmente, eu não recomendo. Pensando no meu primeiro, naquele pior cenário, tá? Vou mestrar para a convenção, qualquer idade serve, eu vou mestrar Call of Cthulhu. Vou mestrar Cult. Então, em primeiro lugar, né? Tem determinados jogos de horror, especialmente de horror pessoal, que o autor não recomenda que ele seja jogado para criança. Né? Vide Todo Mundo das Trevas. Todo ele. Né? E o que acontece? A sua experiência de jogo de terror pode ser absolutamente nada a ver com o que uma criança espera. Tá? Assim, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Você vai tentar criar uma atmosfera de terror, né? E o jogo, no final, com a reação das crianças, não vai ser nada do que você acha que é um jogo de terror. Elas vão converter o seu jogo. Né? Os temas estão ali, mas você criar uma ambientação onde, por exemplo, vai deixar as crianças na ponta da cadeira, né, com toda aquela correspondência de clima que você consegue fazer com seus jogadores adultos, que eles têm uma bagagem, né, sobre isso, porque jogo de horror tem a questão de isolamento, né, é muito presente, perdas, experiências pessoais que só vêm ao longo da vida, tal. Você não vai botar isso para criança, né? Eu pelo menos não recomendo, né? Para trazer ainda, por mais que você se sinta à vontade com um sistema, né, específico, com um cenário específico, eu não recomendo um jogo para crianças iniciantes onde o terror seja o ponto central. Você pode até ter isso na ambientação, mas isso não deveria ser sabe, a carne, como a gente diz em São Paulo aqui, a mistura da refeição. Não é para ser o bife do seu prato. Por isso, acho complicado. A aventura, a fantasia épica funciona melhor, né, com as crianças. Né, elas empoderadas a fazerem coisas que normalmente não tem no terror, né?
Você não, ao contrário, no momento você está vivo, ele é a vítima, você é a parte ameaçada do jogo, né? Agora, claro, tem gente que joga determinados cenários de horror sem esse componente. Como dizem algumas amigas mestres minhas, o X-Men vestido de preto. Aí não tem problema, porque na verdade você está fazendo fantasia heróica. Você tá, apesar de estar no cenário, é épico. Seus jogadores são os heróis ainda, né? O terror clássico, pelo menos, é aquele que eu estou mais acostumado a usar, né? A me divertir com ele, envolve justamente o contrário, né? O jogador enquanto vítima, né? O jogador enquanto sobrevivente. E isso eu acho muito pesado para a criança iniciante, né? Ao longo do tempo, a criança vai ficando cada vez mais parecida com o seu jogador padrão. Ela aprende muito rápido. Mas no início eu não recomendaria. Realmente, não recomendo. Eu queria deixar meus 20 centavos aqui também para essa discussão, que eu já tive experiência de jogar vampiro com um menino de 12 anos. Mas aí também vou me eximir. Eu ainda falei, gente, vamos jogar outro jogo, mas a galera tava na goelagem de jogar vampiro de ancião. Aí eu não preciso nem falar o fiasco que foi. E assim, e isso é o bom, é o lado bom da coisa, quando a criança não pega o horror. Porque se a criança pega o horror, aí vai ser pior. Porque aí você vai gerar um sangramento naquela criança, um sangramento, eu esqueci o termo, sangramento psicológico. Bleeding. Você vai tipo assim, e por muito menos, às vezes. Uma vez eu estava num jogo, estava mestrando o Pequenos Aventureiros, aí, tipo assim, estava meio empolgado, que tinha acabado de trocar uma ideia com a galera do 40K, que 40K, vocês estão ligados que é gore, estava tendo uma mesa no evento e tal. Aí teve um combate com os orcs, eu fui todo empolgadão, eu grito, Wog! O menino escondeu embaixo da mesa. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que calibrar ali a empolgação, assim, o segredo é pensar sempre assim, seja menos, né? Seja menos. Porque, senão, na melhor das hipóteses acontece o que o André falou, que é a questão de a criança criar o jogo dela. E aí pode até ser legal também, tipo assim, imagina, pegar um apocalipse zumbi que você escapa do zumbi dançando, aí você tromba com o Michael Jackson, aí seria uma coisa até legal de mestrar. Mas, assim, horror mesmo, eu não recomendo também, não. Deixa eu só fazer antes do Lima comentar aí. Eu acho sim, eu acho que dá sim para fazer. O André citou de fazer algo heróico e algo que tira faltou palavra, que tu se sente fragilizado, né? Fragilizado não, enfraquecido seria ruim. Eu discordo, eu acho que dá sim para fazer, só que tu não vai usar ferramentas que nem citou de os traumas que tu tem para provocar terror. Eu vou te dizer assim, eu já mestrei para criança terror. Criança adora terror. Criança adora. Tem a idade ali que só quer saber de terror até. Tu bota algo heróico e aí tu bota um zumbi. Tem zumbi aí, que é uma coisa assustadora. Então, eu acho que dá, sim, é só a questão de... É um terror diferente que tu vai fazer com o adulto. E eu vou citar o que eu citei antes também, né? Que eu acho que a criança... O horror para criança é mais simples, e funciona melhor do que com o adulto. Eu não consigo mestrar... A gente até falou no panel de RPG solo que terror, eu só consigo jogar quando eu jogo solo. Se eu jogo com meus amigos, a gente sai rindo. Vira Monty Python toda hora. Mas com criança, eu já consegui deixar a criança
e feliz. Claro, de novo, não é terror para ti. Tu diz, e aí tá andando no cemitério e tá saindo uma mão debaixo da terra. A criança, meu Deus, eu vou chutar a mão dela. A criança tá assustada, tá um terror para ela. Para ti, não. Para ti, assusta. Aí, então, seguindo a ideia dos Jungs, é totalmente possível, né, narrar horror, terror para criança. O que eu acho mesmo que a galera tem uma ideia muito, quando se fala narrar horror, terror para crianças, a galera acaba pensando que é narrar os jogos de horror e terror que tem de RPG para crianças, e não é isso. É tanto que hoje há um ramo da literatura que eu descobri com os meus filhos que se chama literatura de horror infantil. Eu tenho alguns livros aqui. Eu sei que eu estou usando muito baixo o nível de experimento, mas meus filhos adoram literatura de horror infantil. Eles adoram. Inclusive o meu livro que eu escrevi para Crianças Feridas, quando saiu com aquelas imagens, a galera criticou muito. Mas ele tem uma pegada de terror, criança não gosta. Eu disse, como assim criança não gosta? Você não gosta, mas eu conheço várias que gostam. Então, como o Tiago estava falando, o horror para criança ele é diferente. Né? A literatura de terror e horror infantil, ele tá aí, tem muitos livros muito bons. Tem um livro que eu cito muito, que é Histórias Tremebundas. É um livro de terror infantil que ele tem várias lendinhas espalhadas do Brasil inteiro. Né? Aquelas lendinhas que as mães contam para crianças dormir e tal. Então, é possível. Agora, o que o Tiago falou, a gente tem que dosar. A gente não pode pegar um jogo que é feito para adultos, ou uma temática que é feita para adultos e trazer para criança. Isso não funciona. Aí vem novamente aquela questão da gente se despir, estudar a criança, né? Quem é professor sabe que toda vez que você vai dar uma aula para uma turma, é a mesma coisa do RPG, você tem que fazer a rodada de conversa de conhecimentos prévios do grupo que está ali com você. Sim. É a mesma coisa quando você vai para um grupo de RPG, seja criança, seja adolescente, seja adulto, você tem que conversar com a galera. Você tem que saber o que o pessoal quer, né? E esse horror para criança, sim, ele é possível. Sim, tem a própria literatura do horror infantil, né? Tem muita coisa, é maravilhoso, muitos livros bons, né? Mas é aquela questão da dosagem, é tudo para faixa etária, entendeu? Aí eu acho que minha contribuição nesse debate, nessa fala agora, é mais essa. Eu acho que quando entra esse debate, né? Geralmente essa pergunta sempre aparece nos debates que eu estou. Eu acho que alguém lembrando das imagens que vê no Crianças Enxeridas. Porque o pessoal está muito ligado àquela ideia de narrar o jogo de horror do RPG para criança. E não é assim. É pegar um cenário genérico, um sistema genérico qualquer, e você introduzir alguma história de terror infantil nessa pitada, nessa ideia para criança. E aí vale muito bem essa questão dos conhecimentos prévios e conversar com o grupo que você está lidando, né? É a questão do contrato social do RPG, né? A sessão 0. Estabelecer os limites. Isso aí a gente tem que fazer com criança, com adolescente, com adulto, com todo mundo. Exato. Perfeito, Rafael. Chocos, quer falar alguma coisa? Não, eu tava indo nessa linha do Rafael. O Rafael acabou falando, acho que tudo. Que eu acho que o RPG de horror ou de terror, existe uma diferença entre os dois termos, mas enfim, que ele independe com quem você vai jogar. Né? Você sempre vai ter que tomar cuidado com o tema que você está tratando ou coisa do tipo. Então não interessa se a pessoa tem 50 anos ou 10 anos de idade. Você vai ter que cuidar dessa dosagem para que a coisa não fique agressiva para ninguém. Você tendo esse cuidado é sempre bem-vindo e é possível. Aí eu só queria lembrar que caso alguém que está escutando a gente, está vendo a gente e vai narrar, né, vai acontecer de narrar para criança, e se você está com essa dúvida se é possível ou não, eu diria que talvez seja melhor que você não faça. Você vá para uma outra área. Se você tem essa dúvida, mas aí como é que eu ia fazer? Pega qualquer outro tipo de RPG, vai em frente, não deixa isso, amadurece melhor a ideia na sua cabeça antes de você propor um jogo de terror, horror para uma criança, caso você esteja com essa dúvida aí. Mas é isso. Eu diria que eu teria conseguido se não fossem esses garotos intrometidos, esse cachorro idiota. Mas tudo bem. Ok, vamos continuar. Na verdade, é um excelente exemplo. A amálgama de tudo que foi dito não está no Scooby-Doo. Eu curto. A aventura Scooby-Doo às vezes funciona. Gente, temos mais uma pergunta interessante aqui. Vocês acham que criança tem dificuldade de estudar regras? Ou prefere um RPG mais prático? O Cousin
perguntando, Cousin, acho, uma coisa assim. Quem gostaria de começar? Eu só vou falar uma coisa, vou dizer, quem gosta de regra é adulto. A gente é muito chato, as crianças não são chatas com isso. True story. Eu concordo, mas eu acho que tem um ponto aí. Acho que muitas vezes, quando você está narrando para uma criança, acontece daquele ser o primeiro contato da criança com RPG. Então, por causa disso, existe toda essa suavização nas regras, ou no sistema, ou enfim, sei lá. Você vai tentar deixar aquilo mais aprazível para a criança possível. Só que, não se engane, se essa criança ela gostar, ela não tem dificuldade nenhuma de pegar um determinado sistema, porque, pô, sei lá, eu fiz isso quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu tinha aquele livro do GURPS, da capa roxa, pô, era GURPS, gente, não dá para entender aquilo, até hoje. Mas, enfim, um irmão mais velho de um amigo meu, eu li aquilo e eu narrava para os meus amigos usando aquelas regras, ou com as mudanças de regras da minha cabeça e tal, tudo. Então, eu acho que a suavização nas regras, ela é mais para você agradar aquele primeiro contato da criança. Não vai achando que a criança ela nunca vai entender. Não, você só tem 10 anos, você não pode jogar esse tipo de jogo por causa do sistema. Não, por causa do sistema, né? Existem RPGs que aí são recomendados para maiores de idade, o que é uma outra... Aí é por causa do tema, não por causa do sistema. Mas também acho que de resto é isso aí. Queria acrescentar aí também uma experiência, que é o seguinte: quando eu vou fazer ficha para o Pequenos Aventureiros, criança, eu monto a ficha, tipo, meia hora, pego 4, 5 crianças, montei as fichas. Com adulto, pelo menos 1 hora, pelo menos, porque aí o adulto ele vai problematizar, e não é só questão de regra, cenário também. Eu quero ser um elfo, mas onde que o elfo vive? Qual a religião do elfo? Como é que é a cultura do elfo? O que o elfo acredita? Ele tem algum tipo de código de honra? E por aí vai. E aí até você descrever tudo e tal, já se foi 1 hora criando personagem. Enquanto com a criança é papum. É mais ou menos igual Caverna do Dragão. Não tinha essa coisa de roleplay, de incorporar o personagem. Você vê que no Caverna do Dragão, cada um era cada um ali. Só tinha uma roupa diferente, uma arma mágica, mas assim, roleplay era eles e acabou. Tanto é que criança não é muito difícil, por exemplo, o nome do personagem ser o mesmo nome da criança. Então, tipo assim, ela está interpretando ela mesma ali. Então, é muito mais simples. A problematização vem com o tempo. O adulto que começa a problematizar as coisas. Inclusive, essa é uma coisa interessante de se lembrar, né? Porque a criança, até certa idade, não sabe distinguir muito a fantasia da realidade. Ela tem uma zona, assim, que ela... E isso é importante até para a gente entender que não dá para te cobrar da criança a interpretação. Não, mas tu não é tu é outro personagem. Né? Para ela é meio nebuloso isso. Né? É importante entender isso. Eu acho muito esquisito, às vezes, essa pergunta. A criança tem dificuldade com regras. Né? Por quê? Porque eu acho essa pergunta esquisita. Porque a criança, ela está numa faixa de idade, de escolaridade, e a gente sabe que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai estudando, a gente vai tendo complexidade de textos. Eu já ouvi gente dizendo, a criança tem dificuldade de texto, eu dei um livro para ela ler, a pessoa deu um D&D para a criança ler com 9 anos. Algumas vão conseguir entender? Claro que vão conseguir entender. Né? Tem algumas crianças que têm um desenvolvimento cognitivo melhor, mas outras não, gente. Não quero nem falar de sistema, que o sistema é melhor, que o sistema é pior, não. É questão de a gente compreender a faixa da criança, que a criança está. Eu não posso chegar numa criança que está em processo de alfabetização e dar um livro com muitas regras extremamente complexas para ela. Não posso, porque ela não vai entender. Ela está em processo de alfabetização. Se eu pego uma criança já um pouco naquele momento de transitório, já alfabetizada, começando a interpretar bem, né, a leitura, a interpretação muito bem, e eu dou um livro com muitas palavras difíceis que estão fora do vocabulário dessa criança, ela também vai ter dificuldades para fazer essa leitura. Né? Eu acho que o problema não é nem a questão de a criança ter dificuldade com regra. Não. Eu acho que o problema mesmo, às vezes, é que a galera não costuma olhar ali atrás do livro que tem escrito a faixa etária. O pessoal esquece de olhar a faixa etária que tem atrás do livro. O pessoal esquece
Não se pode pegar um livro de faixa etária 14 anos e jogar para uma criança de 8, de 9. Não é só porque o livro é muito pesado, não, porque não é só o tema que é pesado, é a linguagem que está sendo usada no livro, as palavras. E às vezes a gente quer cobrar, especialmente a gente vê muito no RPG, quer cobrar de uma criança de 8 anos, às vezes 9, finalizando o seu processo de alfabetização, interpretação inicial, querer que a criança tenha um domínio de palavras e de vocabulários num livro de 15, 14, 16 anos. Entendeu? Eu acho que o problema não é nem esse. Acho que o problema é esse domínio de regra. É o livro, saber usar os livros corretos que dialoguem com a faixa etária da criança. Vou mais na linha do Rafael, tá? Primeiro eu queria botar um parêntese grande, talvez indo contra a corrente, eu não acredito na regra como um envenenamento do adulto em cima do jogo. Tá? Eu entendo que o hobby tem 3 letras. A última letra, o game, faz parte, ele tem seu lugar. Né? Ele pode trazer estruturas interessantes para o jogo, mesmo para criança. Né? Não que você, como todos vocês falaram, absolutamente, você não vai jogar 300 páginas de regra, não vai entregar para uma criança 400 opções de vantagem para escolher do personagem dela. Isso é absurdo, isso está totalmente fora de cogitação. Mas algumas estruturas de jogo são interessantes. A criança gosta de rolar dado, cara. Faz parte, ela se sente parte do jogo. Né? Algumas coisas são muito estratificadas e você deve suavizar. Sou totalmente assim, a favor do que disse o Rafael, talvez escolher o sistema certo. Ou se você se você se sente muito à vontade com o sistema, que você o suavize para validar para isso para a criança, para que seja fácil. Né? O importante é o sistema de regras não estar no caminho. Ele tem que ajudar, não é para atrapalhar. Ele foi feito para isso. Né? Então, por exemplo, não vou ficar aqui discutindo regras de movimento, entrega a miniatura da criança e manda ela andar 6 espaços para ver se ela não gosta no mapa. Isso é brinquedo, cara. Essas ferramentas no quais as regras são parte também tem seu lugar no jogo, inclusive para a criança, contanto, como disse também o Rafael, como disse o José, que você não permita que elas fiquem no caminho. Elas não podem atrapalhar. Né? Elas têm que ser adequadas para o momento. Então, vai depender muito, como disse o Rafael novamente, de que criança nós estamos falando. Né? Então, não seria, para mim, eu concordo que não é uma questão de dificuldade. Né? Apenas isso não é o mais importante. Né? Você não deve defender a eficiência do jogo ou não, se a regra está funcionando ou não. A regra ela é acessória. Ela é uma ferramenta que você utiliza para o jogo andar. Enquanto ele estiver nesse lugar, está ótimo. A criança vai usar, faça coisas simples. Né? Mesmo uma criança não alfabetizada pode usar regras simples. Né? Ela não precisa ler a própria ficha. Né? Mas permita que ela manipule as coisas, manipule parte do jogo. Use o G do RPG. Não é veneno, não. Funciona também. Não, nisso aí, a experiência que eu já tive, André, eu concordo bastante com o que você falou. Eu estava falando a respeito da regra no sentido de que se um jogo tem uma regra muito complexa, obviamente ele vai afastar as crianças, então nem sempre. Mas eu acho que o jogo, quanto mais prop você tiver, mais acessórios, e aí se você conseguir levar o mapa, aí você tem as miniaturas e os dados são diferentes e tal, então, sei lá, acho que D&D tem uma vantagem, por exemplo, em cima do Storyteller que eu gosto, porque o Storyteller você usa os mesmos dados, são vários dados de 10 faces, e enquanto no D&D tem um dado para isso, um dado para aquilo, pô, a criança, nossa, olha só que legal e tal. Todo esse elemento, ele cria aquela coisa no imaginário dela, que aproxima o jogo de um jogo de tabuleiro, acho que foi o Thiago que falou isso, que deixa muito mais lúdico para a criança. E é um fator que auxilia bastante o interesse delas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só queria completar, pegando um pouco da fala do Chocos e do André, o seguinte... que tem uma coisa que eu também reparei, que acessório ele ajuda sim, muito com criança. Só que você tem que saber usar o acessório. Porque o que acontece? Já aconteceu de mesa que eu estava narrando, aí eu estava colocando o mapa, e assim, 5 minutos descrevendo a cena, as crianças já pegaram as miniaturas, tava lá. E tipo...
Muito justo. Perdeu a imersão. Tipo assim, se não usar no momento certo, aquilo pode atrapalhar ao invés de ajudar. Então, tipo assim, tirou a atenção das crianças. Até então, elas estavam compenetradas. Aí eu botei o mapa e tal, e deixei lá. E depois, e aí, quando eu fui ver, os meninos estavam lá, pegando as miniaturas e brincando e tal. Então, assim, eu gosto de fazer o seguinte, eu pego, coloco, aí depois, acabou o combate, eu tiro. Ou então eu pego o celular, mostro a imagem para as crianças e tiro. Tipo assim, porque senão pode gerar aí um desvio de atenção. E a segunda coisa, já falando, por exemplo, aí eu não sei se é o caso de eu fazer um jabazinho aqui do... José, Oi. José, Oi. Tem adulto que brinca com miniatura, quanto mais criança. Eu mesmo. A miniatura só chegou na mesa da criança porque o adulto brinca com ela. Quem nunca fez uma pilha de dados que atire a primeira pedra? Muito justo. Perfeitamente colocado. E aí, outra coisa também, aí eu queria fazer, assim, uma observação sobre o que o André falou e tal, de facilitar a regra para as crianças. Aí já puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, porque, por exemplo, o Pequenos Aventureiros, ele usa justamente isso, ele tem um sistema de associação de cores com os números. Aí você, por exemplo, você tem a ficha, e pior que agora eu esqueci de pegar, eu devia ter pego, mas a ficha tem uma escala de cores, e aí, por exemplo, a criança tem um personagem com a força 4, aí ela pega do 4, do verde, a escala do arco-íris, e aí vai até o vermelho, que é o número 1, ela faz um retângulo. Aí o dado, ele tem cores, que inclusive vai vir, tipo assim, tem uma cartela de adesivo, você colar no dado e tal, aí você joga. Se a cor estiver dentro daquele retângulo, o personagem da criança foi bem sucedido. Por exemplo, símbolos também, tem vários símbolos associados a cada característica. Tem a força, a agilidade, inteligência, e só com esses símbolos você também consegue gerenciar ali as regras, para facilitar as regras para a criança. Assim, eu queria só aproveitar mesmo, fazer um jabá de oportunidade, aproveitar deixa. É válido. Gente, eu achei a nossa conversa sensacional, porque eu sou um bicho meio esquisito, e eu acho que, para mim, os melhores debates são aqueles que as pessoas não concordam 100%. Porque, assim, se eu falo uma coisa e você fala, eu concordo, não tem debate, cara. Acabou. Vamos comer uma pizza e acabou. Então, eu gosto que... Não, eu acho, tal. Então, e as opiniões de vocês, nós concordamos no geral, mas pequenos detalhes têm opiniões diferentes. Então, acho que ficou muito válida essa discussão. Mas, infelizmente, a gente está no final. Meu coitado, meu amigo Hagabashi, ele está desde as 10 cuidando, ele já está dormindo ali em cima do teclado, falando, manda esse povo embora, pelo amor de Deus, quero dormir. Tá aí desde cedo, né? Tá aí desde cedo. Então, eu vou pedir agora para vocês se despedirem e deixarem link de contato, se a galera quiser conversar com vocês e tal, e agradecer pela participação de vocês nessa nossa conversa muito, muito boa mesmo. Então, por favor, José, você está na frente aqui, na minha frente, então pode começar. Eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho que eu sei e absorvendo também, porque essa discordância, ela é boa para a gente aprender também, a gente enxerga outras perspectivas, eu acho bacana, inclusive depois eu quero até trocar uma ideia com o Rafael dessa pegada de horror para criança, que me interessa muito, e assim, eu gostaria de agradecer. E, tipo assim, quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar ou a página da Macunaíma Games no Facebook, pode acessar também no Instagram, mas, assim, eu já falo de cara que a forma mais fácil de me achar é no WhatsApp. Mas, assim,
E para terminar, passo aqui o WhatsApp? Pode passar, se você não liga. Tá. Ele é seu? Mas é bom que as pessoas me procuram, né? Então, assim, já que eu falei que a melhor forma é o WhatsApp, 31 999 34 3872. E para terminar, eu queria chamar o pessoal para apoiar o projeto, que eu estou com ele agora no Catarse, que é o Pequenos Aventureiros RPG, que é um RPG infantil, que ele quebra a barreira da alfabetização, dessa forma que eu tinha falado antes, de associar números com cores, características dos personagens com símbolos. Ele também tem uma mecânica para permitir crianças que já foram alfabetizadas criar e conduzir suas próprias histórias de uma maneira muito mais simples. E, inclusive, quem apoiar o financiamento até esse final de semana pode aí garantir também de brinde o meu livro com dica para mestres de RPG, chamado Vamos por Ordem nessa Bodega. É só correr lá e apoiar. São os dois apoios. O Aventureiro Ligeiro, que é o livro, mais o Bodega, e tem o Herói Ligeiro, que é o livro, mais o Bodega, mais miniatura, mais tabuleiro. Aí, então, gente, aproveita, porque a promoção é por tempo limitado. Obrigado, José. Rafael, valeu. Despede aqui com a gente. Pessoal, obrigado pelo convite, hein? Gostei demais de bater esse papo com vocês, foi muito interessante. Queria especialmente agradecer ao Jaime aí pelo carinho, ter conversado comigo, ter insistido para eu vir. Ao Jungs aqui, né, meu parceiro, a gente tá sempre aí colado, os meninos que conheci agora, o Matheus, o José, o André, o Rodrigo. Tive uma semana difícil pra caramba. Vou nem fazer jabá, vou só agradecer, dizer que tive uma semana muito difícil, muitos amigos próximos, internados, entubados, com essa pandemia que tá aí, rolando aí. Eu, durante a live aqui, recebi notícias boas de um, ou notícias ruins de outro, e não vou fazer jabá não, vou só pedir pra galera que, galera, vamos sair, só para ir trabalhar e fazer o essencial. Outro momento a gente aglomera, diverte, toma uma cerveja e, por favor, quem puder, quando chegar a vacina, chegar a sua vez, não fure fila não, mas vá tomar. Era esse pedido que eu ia fazer aqui, eu tô... Fica tranquilo, Rafael. Vai chegar uma hora que a gente vai poder se encontrar e a gente vai lembrar desse período que a gente passou e falar, ok, conseguimos. Eu também, todo mundo tá passando por uma coisa assim. Mas fica bem, cara. Fica bem, tá? Valeu, gente. Obrigado. Chocos, por favor. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora e também aos participantes aqui da nossa conversa, o pessoal, o Rodrigo Hagabashi está ali no backstage ali, mas ele pelo Hagabashi ali, a gente já tinha trocado umas figurinhas ali meio de longe e tal, aquela coisa toda. Então, tá no radar. Mas todos vocês aí, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana e agradecer o convite. Numa próxima aí, quem sabe... presencial, aí, ó, é uma coisa a gente projetar isso. Quem sabe, vamos ver, né? Vamos ver. E aí, para contato, o meu contato pessoal, as minhas redes sociais, elas são todas Chocos Veloso, Chocos com K, C-H-O-K-O-S, Veloso normal, ou então através das redes sociais do Nação Garou, que aí é Nação Garou, em tudo quanto é plataforma, a gente tem um podcast, pode procurar por lá também, no YouTube, enfim, tem muita coisa, a gente trabalha muito fechado ali em Lobisomem o Apocalipse, mas, vez ou outra, rola um crossover falando de umas outras coisas e coisas do tipo. E aí tem... enfim, é isso aí. Mais do Nação Garou eu vou falar a respeito em outras mesas que eu vou participar aqui no Dia Nacional. Mas é isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo pelo debate. Thiago Jungs, meu querido, me fala aí. Opa. Tá mudo, Thiago. Mudo. Opa. Queria agradecer, então, todo mundo. Jaime... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu queria agradecer a todo mundo, muito bom o papo aí. Bom te ver também, Lima. Sempre bom participar aí contigo. O Jaime, por tudo aí, todo o projeto do Dia Nacional e tudo. E é isso, meus jogos estão coisinhaverde.com.br, entra lá, tem o jogo Amigo Dragão, né? Acabei não falando muito dele, mas é o
jogo voltado para criança, né? Tem lá, tem de graça o PDF, qualquer um pode entrar e acessar. E é isso aí, valeu. Gente, travou aqui, não sei se vocês estão me ouvindo ou não. André? Estou te ouvindo, sim. Beleza. Então termina, André. Bem, agradecer primeiramente o convite, né, de todos os participantes e tal, o convite do Dia Nacional do RPG, de ter convidado para esse debate. E para deixar alguma coisa no final, né, já que eu não desenvolvo sistema, etc. e tal, aconselhar as pessoas que estiverem ouvindo a gente, os mestres de longa ou de curta viagem, que joguem com crianças, tá? Joguem. Não se privem dessa experiência, porque ela é enriquecedora tanto para o mestre quanto para o jovem. A RPG me trouxe muita coisa boa, muita coisa valiosa para mim, e você não deveria privar alguém de pelo menos tentar essa experiência. É muito, muito, muito interessante. Em especial com os seus familiares ainda, seus filhos que estão juntos de você na pandemia, né, estão aquartelados com você em casa, mais um motivo. Tente, porque é muito valioso. É muito valioso. E nós precisamos, claro, da próxima geração de jogadores. O futuro é deles, né? É isso aí. Senhores, muito obrigado. Para todo mundo que ficou até agora e assistindo a gente, obrigado também. Lembrando que o Dia Nacional é tão bom que não é um dia só, são 2. Então, domingo continua. A gente vai estar aqui a partir das 10 horas. Obrigado, gente. Até a próxima. Hagabashi, vai dormir, que amanhã tem mais. Valeu. Valeu, gente.